Olá, amigos e amigas do portal Saber Espiritismo. Estamos com muita alegria de volta para mais um dos nossos podcasts. Hoje estamos dando continuidade ao podcast que trata do tema A Vida Extraterrestre na obra de Kardec e Chico Xavier. Meu nome é Denis Perdigão e sejam todos muito bem-vindos. Olá pessoal, aqui é Solange Guentes. Olá pessoal, aqui é a Célia Soares. Olá, aqui é Silvana Saldanha. Olá gente, é Geraldinho Lemos. Oi gente, aqui é a Ana Carolina Cury. Olá pessoal, aqui é o Marco Ganda. Oi gente, aqui é Elisa Randá. Bom pessoal, vamos então aos nossos e-mails e recados e já voltamos. Eu tenho uma dúvida dessa lista aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá amigos do Saber Espiritismo, aqui quem fala é o Marco Gandra. E na leitura de e-mails e recados de hoje, temos uma mensagem de Rafael. Infelizmente nosso amigo não colocou o sobrenome, ele é da Austrália, falando que os nossos podcasts realmente estão caindo em terra fértil. E eu digo agora, lembrando a lição de Jesus Cristo, que ao semear sementes, algumas caíam no pedregulho, outros caíam no espinheiro, mas certamente muitas sementes cairão em terra fértil. Rafael, eu fico muito agradecido com você ter mandado essa mensagem. Eu peço a todos, quando for mandar a mensagem, não deixar de colocar o sobrenome, porque fica mais fácil da gente utilizar a sua mensagem para conversar com todos aqui. Rafael também coloca aqui preocupações quanto a guerras que podem vir atrapalhar as previsões do data limite. Rafael, vamos orar. A única coisa que nós podemos falar é orar. Ele até coloca aqui previsões de outros médiuns. Rafael, o que eu posso dizer é que a gente está dentro do que Chico Xavier nos diz. E para você saber o que ele nos diz a respeito dessa data limite, ouça nosso episódio de data limite. Procure no nosso portal www.saberespiritismo.com. Recebemos também uma mensagem do Givaert. Olha pessoal, essa mensagem é espetacular. Foi encontrado agroglifos em Prudenópolis. Vejam pessoal, a pesquisa em princípio fala que dentro desses agroglifos está tudo esterilizado, ou seja, não há vida microbiana. E fora, sim. Para você saber mais detalhes sobre esse caso, nós vamos colocar aqui no post desse episódio de hoje, que é um episódio da vida alienígena, os vídeos que ele postou no Facebook. Então nós vamos colocar aqui no nosso episódio para que você possa ter uma visão do que ele está falando. Para quem não entende o que eu estou falando, agroglifos são o quê? São aquelas formações, aqueles desenhos que muitas das vezes são atribuídos a extraterrestres em plantações. Ok, pessoal? Bom, recebemos também uma mensagem em áudio, agora lá dos Estados Unidos, do nosso querido amigo Ertson, do BSS Cast. Vamos ouvi-la. Marco Ganda, meu amigo, querendo te parabenizar por esse trabalho que vocês fizeram com a gravação do Wagner. Estou muito emocionado. Provavelmente eu me escondi no fundo da casa aqui, que é o meu trabalho, para que eu estou ouvindo e trabalhando, e para que as pessoas não vejam uma lágrima nos meus olhos, mas realmente fantástico esse podcast que você fez, muito bom. E cara, continua que você realmente está tocando corações no mundo inteiro. E principalmente o meu, e sou fã de vocês de carteirinha. Um abraço para vocês. Ertson, muito obrigado pelo carinho. Realmente esse episódio que nós estamos comentando, né, que é o episódio do Wagner de Assis, falando sobre a obra do filme Nosso Lar, realmente foi um episódio fantástico. Se você não ouviu, não deixe de escutar esse episódio. Tá certo, pessoal? Ok, vamos ao nosso episódio. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
Bom, pessoal, estamos de volta e, como já foi dito, nós vamos dar continuidade ao tema A Vida Extraterrestre na obra de Kardec e Chico Xavier. O nosso primeiro episódio já foi publicado, é o Pode Saber de número 55. Convidamos a todos que ainda não o ouviram, que acessem lá o portal. O endereço é www.saberespiritismo.com e acessem esse nosso episódio e acessem também, claro, todos os outros que já estão lá. Nós temos várias séries muito interessantes, o Recordando Chico Xavier. Marco Gandra, nós recebemos um contato bem interessante de uma rádio, não foi? Exatamente, na verdade quem recebeu a ligação há poucos minutos foi Geraldinho Lemos. De qual rádio, Geraldinho? Olha, é uma rádio de Jaú. Eu quero agradecer a ligação do nosso irmão Jair, que inclusive ele tem um programa espírita na rádio e fará a veiculação dos Pode Saber, né, do portal Saber Espiritismo. E então a gente aproveita para lembrar que todas as rádios espíritas, todos os programas espíritas que queiram utilizar os programas gravados em áudio por nós, têm total liberdade de fazê-lo. Né? Desde que sigam 3 regrinhas básicas, né, que foi estabelecido pela direção do nosso portal Saber Espiritismo. A primeira regra é que faça referência ao portal Saber Espiritismo, né? Exatamente. Que é o produtor do programa. Que é a fonte, né? É a fonte. Isso. E como a gente faz com qualquer tipo de obra, né, uma questão de ética, a gente vai anunciar de onde é aquela fonte, né, de onde nós estamos tirando aquele material. Então essa é a primeira regra básica. A segunda regra é que transmita o programa integralmente e não por partes, picando o programa, né? Mas que eu transmita todo o conteúdo de uma só vez, né? O programa por inteiro. Por que isso? Para evitar que pequenas partes sejam utilizadas e possam levar a uma descontextualização, uma má interpretação de alguma fala ou de algum pensamento. Então, a transmissão dos programas como um todo evita esse tipo de situação. E a terceira regrinha é que a veiculação não esteja atrelada a nenhum tipo de interesse financeiro, nenhum tipo de comercialização financeira. Então, todo o trabalho do portal Saber Espiritismo ele é gratuito, distribuído gratuitamente pela internet. Todos os trabalhadores do portal Saber Espiritismo são voluntários, trabalhadores da doutrina espírita, nem objetivamos nenhum tipo de ganho. E, da mesma forma, nós queremos que os nossos conteúdos, né, todo o material que a gente produza, seja compartilhado gratuitamente, atendendo aí as nossas ideologias vinculadas à ideologia espírita do dai de graça o que de graça receberes. Então, atendidas essas 3 condições, qualquer pessoa pode fazer uso e retransmitir, seja em rádio, seja em outros tipos de mídia, o conteúdo que nós produzimos no portal. Denis, vamos conversar um pouquinho melhor desse último aspecto. O que nós queremos dizer? Se você vai colocar o episódio do podcast em um CD, um pendrive ou qualquer coisa e distribuir, você não pode cobrar nada por esse pendrive, nem por esse CD, DVD, ou seja, qual for a mídia. Exato. Agora, já me perguntaram, rádios me perguntaram, é o seguinte, eu tenho propagandas na minha rádio. Eu posso vincular? Já me perguntaram, Denis, em uma rádio que é comercial, que iria passar os nossos podcasts, se eles poderiam, porque eles têm propaganda. Eu disse que sim. O problema é, no momento que nós estivermos transmitindo, nesse momento não pode ter propagandas. Não pode atrelar o nosso programa com a propaganda. Isso, exatamente. Ou falar, essa apresentação é um patrocínio de fulano de tal. Isso não pode ter. Mas você ter uma rádio normal, que é normal ter propaganda para manter toda a infraestrutura, pagar as pessoas e tudo mais, ok, sem problema. Só não pode ter, por exemplo, como eu acabei de falar, esse programa é um patrocínio de fulano de tal. Isso não pode ter, porque nosso programa não tem nenhum patrocínio. E se for em mídia física, que você pode também, sei lá, se você tem uma casa espírita e quer colocar alguns CDs na portaria para alguém pegar, esses CDs não podem ser cobrados, ok? Então acho que está bem explicado, né? Então os nossos ouvintes sintam-se à vontade, né, para retransmitir nas suas casas espíritas, ou em rádios, ou em outros tipos de mídias ou programas, desde que atendam essa nossa política editorial. Então, pessoal, vamos dar continuidade, como nós estávamos falando, né, é o nosso segundo episódio, que vai tratar do um tema muito relevante e desconhecido, acredito, por boa parte dos espíritas,
que talvez ainda não tiveram oportunidade de estudar esse tema, que é a vida extraterrestre na obra de Kardec e de Chico Xavier. Nós, no nosso primeiro episódio, já comentamos bastante do que foi produzido por Kardec a respeito desse tema, mas é claro que nós fizemos, pequenos recortes, a obra de Kardec é muito grande e é impossível você sintetizar num episódio de 1h30. Então nós pegamos os principais pontos que nós encontramos, outros ainda não foram abordados, e pretendemos, no episódio de hoje, retomar algum ponto importante que não deu tempo da gente tratar a respeito deste tema na perspectiva dos estudos de Kardec e começarmos a tratar de como esse tema apareceu, foi abordado na obra de Chico Xavier. E, se os nossos amigos não sabem, há um vasto material sobre essa temática publicado também na obra de Chico Xavier, por diversos espíritos publicaram os seus pensamentos, as suas impressões a respeito desse tema nos diversos livros psicografados. Geraldinho, me parece que desses tópicos que nós acabamos não abordando e estavam presentes na obra de Kardec, tem alguns que são muito importantes. Qual que você poderia trazer para a gente agora? Bom, mas, Denis, antes de entrar neste assunto, que é justamente abordado por Allan Kardec, eu queria lembrar o seguinte: hoje, em pleno século XXI, nossas naves estão cruzando os espaços, as naves feitas pelos homens terrestres, elas estão vasculhando o sistema solar, fotografando planetas, fotografando luas do nosso sistema solar. Telescópios extraordinários foram colocados em órbita da Terra justamente para não ter o efeito da atmosfera terrestre e ter uma fotografia mais aproximada da realidade dos outros sistemas, na nossa galáxia e tal. E aparece aí a crítica do seguinte sentido: onde está a vida extraterrestre? Porque as pessoas querem partir do pressuposto que a vida extraterrestre vai ser igual à vida terrestre. Isso aí é um erro de abordagem. E tão material quanto. E tão material quanto. Não significa que não exista. Claro, existem planetas que têm a condição, hoje que eles chamam de exoplanetas, nas chamadas zona habitável das estrelas, ou seja, que tem temperatura, pressão, possibilidade de ter água como nós, não é? Vegetação, etc. Existem esses planetas, mas são minoria, porque a maioria difere muito da Terra. Veja bem o que Kardec coloca na Gênesis, capítulo 14, página 133, no subcapítulo Os Fluidos. Kardec diz assim: nos planetas desconhecidos que se estadeiam ao vosso redor, uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada por tais moradas eternas que vagam nos espaços. Então, essa que é a abordagem espírita. Nós temos que ter consciência dessa diversidade de vida extraordinária. Vamos imaginar, por exemplo, o oceano. O oceano como se fosse o universo. Olha a vida no oceano, como ela é diversa, né? Mamíferos, peixes, crustáceos, algas marinhas, enfim, uma série de vida tão diversa, dependendo do local, da profundidade onde se mergulha, da luminosidade, tudo isso. O universo da mesma forma, essa diversidade portentosa a que Kardec se refere, ele ainda fala inimaginável. Quer dizer, por mais que os homens imaginem a vida extraterrestre, ela é inimaginável. Por quê? Porque a finitude da inteligência divina extrapola muito a nossa capacidade de compreensão. Nesse sentido, tem um outro comentário que Allan Kardec faz aqui no Livro dos Espíritos, que é o seguinte: os seres que habitam diferentes mundos têm corpos diferentes dos nossos e de acordo com as condições dos mundos em que habitam. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegaram, mostrando que cada circunstância requer uma organização física adequada àquele meio, né? É a questão do fluido cósmico universal apropriado em cada mundo. No caso nosso, da vida terrestre, a gente entende, basta olhar ao nosso redor, a gente vai entender como que se estrutura a matéria em nosso meio, né? Mas sabemos que ela é muito diversa em outros planetas, aqui mesmo do sistema solar. Então, a partir daí,
é que a gente vai ver a obra de Chico maravilhosa, não é? Mostrando para André Luiz, Emmanuel no prefácio e André Luiz na narrativa dessa obra, Evolução em Dois Mundos, que é uma obra fantástica, uma obra de estudos, em que eles vão colocar o seguinte: o fluido cósmico universal é o elemento primordial, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Nele operam as inteligências gloriosas que tomam o plasma e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, quais moradias que perduram por milênios. Formam assim impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campo gigantesco ao progresso dos seres. Gente, eu acho esse trecho um dos trechos mais fenomenais da obra de Chico Xavier. Você veja que em um período apenas ele sintetiza toda a vida, toda a organização da vida, do espaço, do tempo, da matéria, oferecendo aos seres criados por Deus um campo imenso de evolução. E são inteligências gloriosas, como se fossem engenheiros cósmicos, né, que criam essas moradas, né? Engenheiros siderais, né? A André Luiz vai chamá-los de criadores em plano maior, co-criadores em plano maior. Assim como ele chama nós, humanos, de co-criadores em plano menor. Nós também somos co-criadores. Nós construímos casas, nós construímos estradas, construímos pontes, aviões, cidades. Nós também construímos corpos. Um pai e uma mãe têm filhos. E os filhos são construções humanas, só que provisórias. Se formos pensar nos avanços atuais da ciência, nós mudamos geneticamente algumas plantas, né, melhorando colheitas, aumentando a resistência a determinadas pragas, e estamos agora também capacitados para fazermos algumas intervenções em organismos vivos, né, como a clonagem de animais. Já temos tecnologia para clonar seres humanos. Hoje tem uma questão ética que impede isso, mas a tecnologia já existe, né? A fertilização in vitro. Então, tecnologicamente também, nós já estamos com algum conhecimento para nos enquadrarmos ainda mais nesse conceito de co-criadores, né, em estado menor, né, em plano menor. Em plano menor. Agora, quem quiser estudar mais, claro, esse aqui é um podcast de 1 hora e pouco, 1h30, 2 horas talvez, e a gente não tem como esgotar esse assunto, que é um assunto muito vasto. Olha, mas na obra de Chico Xavier, as pessoas vão poder encontrar capítulos de estudo sobre o assunto. Por exemplo, Emmanuel vai tratar sobre isso no livro Consolador, pergunta 74. Ele vai tratar também no livro Justiça Divina. No princípio do romance Renúncia, mais tarde nós veremos aqui. Ele vai tratar sobre isso no livro A Caminho da Luz. André Luiz vai tratar sobre isso no livro que nós acabamos de falar, Evolução em Dois Mundos. E a mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, vai tratar muito sobre este assunto no livro Cartas de uma Morta, que nós veremos a seguir, em que ela vai relatar as diversas viagens espirituais que ela fez a outros mundos. Então vejam vocês, isso está presente na obra de Chico Xavier, né? Bastante presente até. A gente sabe que há um desconhecimento muito grande, infelizmente, sobre a obra de Chico, porque ela é tão vasta. Nós já estamos chegando a quase 500 títulos publicados da obra de Chico Xavier no ano 2016. Claro, é muito difícil conhecer tudo isso, estudar tudo isso, né? A gente às vezes lê um livro e esquece daquele conteúdo. Mas a gente faz um apelo aqui, não deixemos de estudar a obra de Chico Xavier, que sempre ela vai nos revelar coisas importantíssimas sobre a vida, sobre a evolução, sobre o ser, sobre o destino, sobre a dor. Ô Geraldinho, esse ensinamento que você trouxe aí de Kardec, né, e na discussão que você trouxe aí nos últimos minutos, então é só importante a gente esclarecer aos nossos ouvintes. A gente já fez esse esclarecimento no primeiro podcast que foi publicado sobre o tema. Então, nós, quando falamos da vida extraterrestre, né, e desse fenômeno e dessa possibilidade de comunicação, nós estamos falando de duas situações distintas.
Uma é a possibilidade de comunicação material, que seriam daqueles seres que, materialmente falando, vamos dizer, vibram mais ou menos na mesma sintonia que nós. Ou seja, eles são tão material quanto nós, mais ou menos materiais quanto nós. Então é aquele que a gente poderia ver, ter um contato direto, os nossos sentidos perceberiam. E temos outros contatos com seres que seriam habitantes de outros ormes, que estão no nível mais espiritualizado, né, que estão num nível... No outro nível de matéria. Exatamente. Então são seres mais evoluídos moralmente, né, e a sua evolução moral os permitiu se desvincular de corpos tão densos quanto nossos. Então eles têm corpos muito mais sutis e, obviamente, têm muito mais facilidades, né, inclusive nessa comunicação de viajar pelo universo. E, obviamente, os nossos sentidos não estão capacitados para perceber esses nossos irmãos. Denis, no episódio anterior nós falávamos das classificações, mas ficou muito estranho isso. A gente não tinha essa classificação à ponta da língua. Parece que você conseguiu aí a classificação. Você pode corrigir para a gente como são as classificações, porque no primeiro episódio ela não está muito clara? Isso. Nós falamos daquela clássica categoria de contato que aparece nos filmes, aparece no material aí de ufologia, né, que são as de 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau e 5º grau. E a gente estava em dúvidas do que se referia a cada uma delas. Qual que o material aqui diz? O contato imediato de 1º grau. O que é ele? O que diz aqui o texto que nós encontramos? Objeto observado a curta distância, em que ficam evidentes detalhes físicos e ruídos. Então você vê a curta distância, percebe ruídos e vê os detalhes físicos do objeto. Objeto voador não identificado. Exato, de um objeto voador não identificado. Contato imediato de 2º grau. Acontece quando um OVNI interfere no meio ambiente. Pousa e queima o solo, dá rasante sobre a copa de árvores, interrompe o funcionamento de máquinas e energia elétrica. Então, é um avanço em relação ao primeiro. Esse já deixa, inclusive, evidências físicas. Já há uma interação com a nossa vida aqui terrestre. E deixa evidências físicas no solo, por exemplo, né? Marca de trem de pouso, sei lá, alguma coisa. O Geraldinho até comentou, né, que no episódio anterior, um caso que o Chico indo para São Paulo, o carro estava no meio do caminho e eles perceberam, e parece que o carro chegou a parar, o carro desligou-se. Então, ou seja, esse é o caso, né, de 2º grau. 2º grau. Só que neste caso ainda é mais, é de 3º, porque eles viram... Prosseguiu, né? Então lá, contato imediato de 3º grau, que dá nome àquele filme famoso, né? Do Spielberg. Observação de tripulantes dentro ou fora da nave, sem que haja comunicação. Que foi o caso do Chico. Exato. Lá entre Franca e Ribeirão Preto. No filme, na verdade, lá no final, o contato se amplia, né? Contato imediato de 4º grau. Ocorre quando a observação do tripulante se segue de qualquer tipo de comunicação, seja ela psíquica, física, por meio de aparelhos ou gestual. Então aí já começa a comunicação propriamente dita. Contato imediato de 5º grau, que seria o último na escala. Ocorre quando há contato mais completo, quando ocorre contato físico com ou sem comunicações. Casos de abdução, quando a pessoa tem contato com o interior da nave, convidada ou não. Essa é a classificação que é usada. Eu não sei dizer se foram os ufólogos que criaram, são os ufólogos, ou se foram os cientistas lá pela década de 60, 70, que estavam na efervescência dos casos, e eles foram convidados a dar opinião e fizeram algum tipo de classificação dos ufólogos. E ainda há também a diferença entre abduzidos e contatados, que os abduzidos têm algum tipo de contato contra a vontade, e os contatados são aqueles que têm o contato e participam desse contato de livre e espontânea vontade, né? Geraldinho, você acha que os contatados seguem essa mesma lógica, mesmo sendo mediúnica, ou só... Mesmo sendo mediúnica. Porque aí também há a classificação dos seres que estão sendo contatados. Existem os seres materiais como nós, existem os seres que têm uma expressão imaterial para nós, mas que é dentro da classificação de matéria deles, que é uma matéria diferente da nossa. Assim como a dos espíritos, né? Os espíritos da Terra têm a sua matéria, mas mais sutil que a nossa. E existem também os contatos que se processam através da mente, através da mediunidade. Tudo isso é estudado hoje por essa ciência extraordinária, gente, uma ciência nova, chamada ufologia. Eu fiquei sabendo de uma informação importante essa semana,
O Ademar Gevaert, que é o editor da revista UFO, ele foi chamado pela prefeitura de Curitiba para comemorar os 70 anos da ufologia. Agora, eu fiquei surpreso com a data. Sabe qual é a data da ufologia? 24 de junho. Que data que a gente lembra? É a data de João Batista. Que coisa, hein? É a data de João Batista. 24 de junho é o dia de João Batista. O ano que vem, 2017, vai se comemorar os 70 anos da ufologia, o que significa que a ufologia foi oficialmente reconhecida como ciência em 1947, né? Não, 57. Eu acho que é importante só frisar, Geraldo, a questão de João Batista ser o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, exatamente. Então, olha só, a verdade vai se colocando. E um detalhe, 90 anos antes desta data, quase, Allan Kardec estava inaugurando o Espiritismo, a ciência espírita, com o Livro dos Espíritos, em 1857. Né? Allan Kardec, a visão deste homem, Allan Kardec, falando sobre a multiplicidade da existência, da pluralidade dos mundos habitados. Quase um século antes da própria ciência terrestre começar a estudar o fenômeno, é extraordinário, né? Mostra uma visão, a cabeça que ele tinha antecipando-se ao futuro. E isso, de certa forma, faz parte do Consolador. O Espiritismo, como Consolador prometido pelo Cristo, ele vem, de certa forma, nos explicar todas as coisas que ainda não eram inteligíveis à época do Cristo. Por quê? Porque faltava ciência, faltava maturidade científica, faltava maturidade social. Mesmo quando Cristo pisou entre nós há quase 2000 anos, nós tínhamos uma sociedade quase que primitiva ainda, né? Violenta, primitiva, cheia de superstições. E muita coisa precisou acontecer em 18 séculos para que chegasse o Espiritismo e descortinasse uma nova visão da vida. E Kardec falando sobre isso, gente, olha só, no século XIX, quando nem se conhecia que existiam outras galáxias, na época de Kardec se achava que apenas existia a Via Láctea, a nossa galáxia. Não se sabia da existência das outras bilhões e trilhões de galáxias que estão ao nosso redor. Pois é, Geraldinho, seguindo aí um pouco dessas explicações suas, é interessante porque a pergunta 182, imagina que, como você acabou de mencionar, naquela época, né, em 1857, olha as perguntas que a gente, né, encontra, como a 182 no Livro dos Espíritos. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E o que Kardec vai responder? Né? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com um grau de adiantamento que vos achais. Olha que interessante. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas todas, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. Olha que resposta maravilhosa. E semelhante revelação os perturbaria. Mas olha que coisa, isso diz muito também, olha o bom senso de Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Ele fala assim: e nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Agora, Geraldo, até como complementação do que você disse sobre essa capacidade de Kardec no século XIX, né? O mais impressionante é Chico Xavier falar de uma vida extraterrestre no livro Cartas de uma Morta, em 1935. Não, detalhe, né, Célia? 35 foi o ano de publicação. Isso. As mensagens de Carta de uma Morta, na realidade, foram as primeiras mensagens que o Chico Xavier psicografou. É a mãe dele, em 1927, 28, 29, escrevendo pela mediunidade do filho.
E isso é muito bacana, né, gente? A proximidade da família. Isso também tem uma lição para nós, né? A família espiritual não é porque morreu o corpo que ela fica distante. Aqueles que têm realmente ligações fundamentais conosco estão conosco, presentes conosco, nos auxiliando, como a mãe de Chico com ele o fazia. E esse livro é fantástico, ela vai descrever muita coisa, a gente pode até entrar nesse assunto. Eu acho interessante nesse livro, Geraldinho, que na descrição que ela faz, ela dá muitos detalhes das viagens espirituais que ela fez. Não há razão nenhuma para a gente não acreditar que esse nível de detalhe descrito, ainda mais agora que você mencionou que é a primeira psicografia que ele fez, né? Não seja intencional. Existe um motivo para ela deixar gravado em um livro que com certeza seria estudado durante muitos anos depois, esse nível de detalhe sobre a vida espiritual em outros planetas. É muito interessante para quem quiser procurar, né? Olhar no livro, a gente vai citar um pouco aqui, mas quem quiser ler o livro todo, vale bastante, vale muito a pena. E a gente vai ver que o que ela descreve é o que está começando a ser descoberto agora, não é isso? Muita coisa. Agora, só um detalhe. Às vezes a gente toma por vida espiritual em outro plano, que para eles é vida material. É verdade. Por quê? Porque a matéria daquele mundo já atingiu, como Kardec fala, né, naquilo que nós comentamos aqui, a condição de vida nesses mundos vai depender da evolução moral das suas criaturas. Então, quanto mais evoluídas são as criaturas, na escala evolutiva da sua humanidade, mais imaterial é o corpo físico de que ela se utiliza. Então, nós sabemos, por exemplo, pela informação de Maria de São João de Deus, que tanto Marte quanto Saturno, aqui no nosso sistema solar, tem humanidades muito superiores à humanidade terrestre, no campo moral, intelectual, cultural, científico. Consequentemente, é por isso que os corpos que eles habitam lá são tão diferentes de nós. E são corpos mais imateriais, mais espirituais, né? Que para nós seriam até do nosso mundo espiritual mais elevado, mas que para eles lá são normais. Normais, né? Que eles são normais. É o ambiente deles. E é por isso que a gente pode enviar qualquer sondas, naves, o que for, e nós não vamos os nossos olhos não vão perceber. As nossas máquinas não estão sensíveis o suficiente para captar esse tipo de realidade. Exatamente. Então nós vamos olhar para Marte e vamos enxergar lá as rochas, né, o deserto, vamos levar o robozinho que está passeando, vamos ver nas imagens muito interessantes, mas não vamos captar. Vamos captar algumas coisas, por exemplo, que são relatadas, se não me engano, no próprio livro Cartas de uma Morta, que fala dos canais. Isso. E as sondas captou os canais, não com a água, né? Porque a água, pelo menos do nosso ponto de matéria... Não, mas agora já captaram as águas. Que parece que tem um congelamento. Já captaram as águas e da forma como ela descreve no livro de Chico. Então leia aí essa parte pra gente. Essa parte é interessante. É muito interessante. Porque os canais estão lá. E aqui fala que as águas são raras. Elas não estão foram no superfície, mas elas não foram subterrâneas exatamente. do planeta. Que elas correm em canais no subterrâneo. Se eu não estou equivocado, eu li alguma coisa que Marte já teve uma atmosfera mais semelhante à nossa, mas em algum momento da evolução houve algum tipo de mudança, mudaram as condições. Isso é muito Aqui muito da água, acho que vamos ver lá. Se o planeta perdeu a capacidade de reter água no então solo, muito da água, a atmosfera como toda. Exatamente. Então muito da água evaporou e saiu para fora. E evapora por quê? Porque quente? Não, é porque a pressão é baixa. Pressão baixa, exatamente. Entendeu? Quanto mais baixa a pressão, o ponto de solidificação, de liquefação de qualquer elemento vai ser o quê? Mais baixo. A temperatura é mais baixa para ferver, para entrar em ebulição. Exatamente. Assim que ocorre. A água que tinha, a maior parte da água lá do solo marciano, ela evapora por conta da pressão. Tá? Não é por calor. E como a atmosfera ela não consegue reter muito, ela começa a se perder. Exatamente. Não só água, como qualquer outro tipo de elemento. Em uma visita tripulada nossa de terráqueos a Marte, tem que se usar o traje espacial. Porque se nós
se o traje se estraga ou se a gente tira o traje, o nosso sangue dentro do nosso corpo ele começa a ferver imediatamente. Então assim, você morre imediatamente. É uma atmosfera bem mais rarefeita, né? Porque o nosso estado físico não está adaptado para isso, né? Ao estado físico do planeta. Do planeta. Agora, olha o que você vê, já que falando sobre a água, o que ela descreve. Vi oceanos, apesar da água se me afigurar menos densa, e esses mares muito pouco profundos. Há ali um sistema de canalizações, mas não por obra da engenharia de seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta que põe em comunicação contínua todos os mares. Detalhe, nesta época, gente, quando Chico recebeu isso em 1900, entre 27 e 35, que o livro foi publicado, os telescópios terrestres já identificavam essas canalizações em Marte. E era voz comum, inclusive na literatura de ficção científica, que esses canais eram feitos por uma civilização. Eram artificiais. Ela aqui diz que não, olha só. Ela fala, há ali um sistema de canalizações, mas não por obra da engenharia de seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta. Olha só. Né? Atualmente, as pesquisas da NASA já encontraram muito dessa água, né? já estão mostrando as fotografias em que, em determinados tempos do ciclo do planeta, né? Diário e estações, a água ela vem ao solo e logo se evapora, e que já há especulação, inclusive, que essa água está mais dentro do solo, misturada às rochas, né? E isso ela também vai falar. Olha aqui, ela fala assim: grande parte das águas desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas. É o que a NASA está descobrindo agora, gente. Em 2016, 2015, 2016, a mãe de Chico Xavier já falava, em 1927, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe. Isso é justamente, eu vi uma reportagem da NASA sobre isso, e ele explica o seguinte: quando essa água está em contato com outros elementos, ela pode virar uma lamazinha, alguma coisa assim, dependendo do lugar, e até congela por causa da temperatura. Ela não evapora, ela consegue se manter mais coesa. Então isso faz total sentido com as revelações que nós temos hoje, que a NASA está nos dando. E ela vai se misturar também com os elementos do solo. Exatamente. Né? Que são as rochas e tudo mais. E hoje nós sabemos também, por fotografias da NASA, que os polos de Marte também contêm gelo, né? Contém água em estado sólido, que é o gelo. Bom, ela fala também outras coisas interessantes. Ela fala: não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas. E de fato, há poucas montanhas em Marte. A maioria das fotografias que a gente observa, do rover e outros mais, Curiosity, são exatamente planícies imensas. Agora, engraçado, apesar de ter poucas, a maior montanha do sistema solar está lá. Exato. O Monte Olimpo, que foi um cataclisma cósmico, ou provavelmente algo caiu no planeta e elevou-se, então, a Terra, né? Interessante, ela fala, onde os felizes habitantes desse orbe, olha só, então é um orbe feliz. Os felizes habitantes, Marte está muito à frente da Terra, que é um mundo de expiações e de provas. É um orbe feliz. Desempenham as suas atividades. As águas são muito mais raras, as chuvas quase que não se verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Isto também foi identificado pelas sondas espaciais. Né? Mais recentemente, até de um ano para cá, eles identificaram nuvens bem rarefeitas, mas que existem, e identificaram chuvas também, que são bem rarefeitas, assim como a mãe de Chico Xavier escreveu há quase quantos anos? Quase 70 anos atrás, não, mais, né? Mais.
quase 90 anos atrás. Além dela descrever a natureza física do planeta Marte, que é uma coisa que a gente consegue comprovar com a tecnologia que a gente tem hoje, como o Denis falou, ela descreve os habitantes de Marte, que a gente não consegue ter documentação nenhuma que eles estão lá, e explica por que a gente não consegue essa documentação também. Ela vai nos dizer o seguinte: vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Então a gente vê que eles até correspondem um pouco na nossa imaginação ao que a gente tem aí nos filmes, na ficção científica, na literatura. Não por acaso, né, Carol? Não por acaso, claro. Eles têm um corpo estruturalmente, né, no desenho do corpo, parecido com o nosso. Eles são humanoides. São humanoides, tem o corpo com os membros, os braços, o tronco, as pernas e a cabeça, como é o nosso, né? Só que vão além, né? Só porque que tem vão asas. além. Porque tem asas, tem, digamos assim, membros que nós não temos, né? E tem corpos menos densos, o que é perfeitamente adaptado à natureza do planeta onde eles vivem. Ela mesma diz, a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Rarefeita para quem? Para nós humanos, não, claro, para eles, mas para nós. Né? Que é aquilo que o Denis falou, que é a dificuldade de um astronauta terrestre pousar em Marte e tirar o capacete, não tem como. Ele morre instantaneamente. Interessante também que ela fala sobre a questão da psicologia dos marcianos, né? Ela diz assim: notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Mostra aí os passos que nós vamos ter que trilhar para chegar no nível dos marcianos, né? E mais uma coisa, eu achei assim, bastante importante salientar, em relação à questão dessa humanidade, eu achei super importante o que o mentor espiritual, porque ele chama a atenção que cada um desses planetas comporta uma humanidade irmã de todas as outras que vibram na imensidade. Gente, eles estão dizendo o seguinte: somos todos humanidade. Então, assim, são diversas? São, mas fazemos parte de uma só. Então, seja mais denso, menos denso, sejam anjos com asa, são todos humanos. O que está querendo dizer é exatamente isso. Somos todos da mesma humanidade, irmãos. Isso é extremamente importante, porque com isso a gente se sente mais próximo a esses seres. Isso mostra o tamanho do desafio, né? É o desafio. Aqui na Terra, né, nós temos algumas características físicas distintas, né? O tipo de cabelo, cor de pele, e já temos uma grande dificuldade de nos entendermos e nos aceitarmos como irmãos. De né? nos integrar. O racismo está aí, né? E tantos outros conflitos sociais que a gente vivencia. Mas embora que eu acho que vem diminuindo, sim. Ao longo dos séculos. Do tempo. Já tivemos uma menor as barreiras de separatividade na Terra vão caindo, né? Vão sendo diminuídas. Ainda é um grande desafio, mas já amenizaram bastante. Então, assim, é um desafio para nós ainda, na Terra. Agora imagine, a gente tem dificuldade de reconhecer um outro ser humano terráqueo, né, nosso contemporâneo aqui, por determinadas características, uma ou outra que a pessoa tem de diferença. E o que esse mentor vem nos trazer? Nós temos que reconhecer que esses outros seres que vivem em outros planetas, que têm uma estrutura física, corporal muito diversa da nossa, em termos da aparência, da apresentação, mas que são nossos irmãos também. E então, ampliando, nós temos que ampliar nossa capacidade de amar e de reconhecer uns aos outros. E olha a importância, porque eles são classificados como humanos. Porque quando eles dizem comporta uma humanidade,
Eles não são apenas seres de outros planetas, gente. E não são seres angélicos. Não são. São espíritos. São espíritos humanos. Como nós. humanos. É importante também salientar que vamos separar de Homo sapiens Isso. de humanidade. Claro. Exatamente. Olha Ok? só. Aí, Fora em peraí. termos espirituais, né? Aí nós já falamos isso no outro podcast, mas é bom lembrar. É a pergunta 73 do livro Consolador. A humanidade terrestre é idêntica de outros orbes? Aí o Emmanuel escreve através do Chico: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família universal de todas as criaturas que povoam o universo. Espiritual. A família espiritual, desculpe. De todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Isso é importante deixar muito frisado, porque nós temos uma tendência muito grande a essa limitação do que significa um determinado termo, uma determinada palavra. Quando a gente fala de humanidade, a tendência é pensar no quê? No humano. No Homo sapiens. No Homo sapiens, no homem. E não é por aí. É no sentido da coletividade mesmo, na abrangência do que isso realmente significa. Que aí eu estou entendendo aqui na resposta de Emmanuel, no livro Consolador, que é o quê? É a condição evolutiva do espírito em humanidade, que somos nós. E são também os seres de Marte, que são também os seres de Saturno, porque são espíritos que ainda não atingiram a iluminação total dos seres angélicos, como Jesus, e são espíritos que já abandonaram a trajetória dos animais. Então nós estamos entre a animalidade e a angelitude. Todo mundo que está nesse espectro evolutivo entre a animalidade e a angelitude pode ser classificado, segundo os espíritos, como essa comunidade universal, essa humanidade universal. Geraldinho, exatamente esses comentários seus e de Célia, de todos, né, de Silvana também, sobre a humanidade, o conceito de humanidade, né, que a gente pode aqui também fechar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai, tem um trecho aqui bastante importante, que é justamente sobre a humanidade. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma fração da humanidade. Olha que lindo. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Eu acho que esse comentário, isso que está no livro do Evangelho, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. No casa perfeitamente com a resposta de Emmanuel. E olha o que o mentor da Maria de São João de Deus fala, a mãe de Chico. Ele fala: há mundos de todas as espécies diversificados em sua natureza. Mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito, como a Silvana já colocou, constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade irmã de todas as outras que vibram na imensidade. Quer dizer, gente, amplia o nosso entendimento, amplia a nossa cabeça. A gente sai da Terra, só de ler uma coisa dessa, a gente sai da Terra, né? Como se a nossa mente se expandisse para compreender que nós fazemos parte de uma família universal, não de uma família terrestre.
limitada. A gente perde um pouco do medo de achar que existe vida em outro planeta, porque a gente tem mania de achar que nós somos o centro do universo. Não é só isso, é que aquele que habita um outro planeta é um espécime que não tem nada a ver conosco. E quando a gente descobre que não, que eles fazem parte da mesma família, né? Nós somos a mesma família, fica mais fácil de eu querer conhecer, já que faz parte da minha família, então talvez seja mais importante eu conhecer essa família. Mas interessante, né, Silvana, porque estamos todos sujeitos às mesmas leis morais que regem o universo, o multiverso, estamos todos sobre o carinho, o amor e a vigilância de Deus. Exatamente. Muito bem colocado, Denis, porque é importante a gente entender também, a gente tem, igual a Silvana acabou de falar, tem essa tendência de achar que esses seres não fazem parte, eles são completamente diferentes de nós. Não temos essa ótica de enxergar a humanidade em todo o universo. E a cultura sempre mostrou os seres extraterrestres como seres belicosos que vêm invadir o planeta e que a gente também tem que se defender, né? Colonizadores, então é uma cultura, né, que a gente traz meio que inconsciente, assim, de que existe, na verdade, é uma disputa, um embate, uma inimizade. Não é. Então, voltando a esse conceito da humanidade, que é muito importante a gente enxergar, porque o que significa essa diferença? É o grau moral, né, de evolução. Nós temos também que entender essa questão do conceito de humanidade, que é muito difícil para conseguirmos entender e aceitar isso, até como a própria Elisa mencionou há pouco. Mas vamos lembrar sempre que essas diferenças estão diretamente relacionadas com o grau de evolução, né, desses seres. É muito bem explicado também aqui que nesses mundos venturosos, né, esses mundos mais evoluídos, que não é o nosso caso, né, gente, aqui na Terra, nós estamos aí em busca de ter um mundo melhor, um planeta melhor, o homem ele não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Então, nós todos temos que compreender que o grau moral de adiantamento, todas essas diferenças, só tem uma coisa diretamente relacionada com a evolução da própria humanidade. Essas diferenças têm tudo a ver com a nossa evolução como um todo. Esses nossos irmãos mais evoluídos, em graus diferentes, possuem uma moral muito mais elevada do que a nossa, e com isso corpos diferentes, corpos físicos diferentes, como já muito bem explicamos aqui. Agora, aí tem que diferenciar uma coisa da outra. Por quê? Porque uma coisa é a evolução moral, essa se impõe sobre as demais, né? A evolução moral, ela impacta as humanidades às quais ela se vincula. E, naturalmente, uma humanidade que já atingiu o grau de evolução moral, como é o caso, nós sabemos, já pelos relatos de Marte, de Saturno, de Júpiter, aqui no Sistema Solar, assim como Urano e Netuno, elas têm a ascendência do sentimento, da evolução do coração sobre a razão, sobre o intelecto, sobre a cultura. O que não significa que nós não vamos encontrar civilizações avançadas tecnologicamente apenas, intelectualmente apenas, e que, no entanto, estão mais evoluídas do que nós no sentido científico apenas. Né? Isso o Chico Xavier me explicou muito claramente. Você sabe por que talvez não tenham sido registrados relatos assim na mediunidade deles sobre esse assunto, Geraldinho? Eles deixaram mais para falar da questão positiva, né, das humanidades que são mais evoluídas e impactam positivamente sobre a nossa humanidade. Não foram registradas no sentido, vamos dizer assim, de publicados nos livros, né, e nas psicografias que ele recebeu. No entanto, estão implícitas. Olha só, o mentor de Maria de João de Deus diz: há mundos de todas as espécies. Sim.
de dor, mundos de dor, mundos de ventura. Olha só, 2 opostos. Mundos de aprendizado, mundos de luta, mundos de regeneração. Reticências, exatamente. Claro. Então, há todo tipo de mundo. Claro que a questão que o Chico reservou mais para a intimidade é porque choca, não é? Por exemplo, para mim ele citava o perigo, porque uma vez eu falei com ele: Chico, você que é tão amigo lá dos homens lá em cima, eu queria tanto ver um disco voador, estar em contato com eles. Quem sabe você não conversa com eles lá pra eu ver. Eu falei isso realmente sentido. Eu queria que ele, de alguma forma, me ajudasse a ver. E ele arregalou o olho nessa hora e falou comigo: não, Geraldinho, a coisa não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. E foi aí que ele me contou o caso do contato que ele teve físico com um disco voador de procedência menos boa, que eu não sei se eu relatei no outro, não, né? Relatou. Eu acho que sim. Então, aí, e dizendo que a gente tinha que ter muito cuidado, porque, embora 90% das civilizações extraterrestres sejam mais evoluídas moralmente e intelectualmente do que a humanidade terrestre, há 10% delas que não, que elas são somente mais evoluídas no campo intelectual, científico e tecnológico. Mas o coração deles, dessa minoria votada ao mal, que se assemelharia a uma pedra, o Chico falou comigo. E eles nos olham como se nós fôssemos formigas, não têm a menor compaixão por nós. Eles nos olham como eles nos olham como se nós fôssemos formigas, não têm nenhuma compaixão por nós e nos tratam como cobaias de laboratório. E vezes por outras, eles conseguem chegar à atmosfera terrestre e abduzir seres humanos e animais para experiências horrorosas. Isso foi me dito por Chico Xavier. De um ano para cá que eu tenho mais contato com o pessoal da ufologia, eu pude ver que a ufologia estuda esses casos, né? Isso tudo é real. Esses relatos maléficos, né? Os relatos de abdução em que as pessoas passam por sofrimentos, passam por experiências dolorosas, eles existem, eles são reais, são classificados dentro da ufologia. Então nós temos que ter um cuidado, sim, com quem nós estamos contatando, porque vez por outra essas humanidades chegam, infelizmente, a invadir o espaço aéreo terrestre e nos tomar por experiências menos felizes. Geraldinho, essa experiência ou essas experiências menos felizes, será que a gente, de certa forma, não estaríamos também em razão de, vamos dizer, tudo bem, a gente tem um grau evolutivo um pouco maior do que esses espécimes, mas vamos imaginar o seguinte, que aqui se vê também atrocidades. Será que seriam essas atrocidades, esse grau evolutivo terrível, né, que se manifesta aqui no nosso planeta, não estaria atraindo esses espécimes? Será que eles invadiriam ou fariam experiências em planetas onde os espíritos estão todos realmente num grau evolutivo bastante elevado? Eu acho, Silvana, que a gente pode colocar toda essa situação geral embaixo da misericórdia divina. A gente tem que lembrar que aqui no nosso planeta nós também nos comportamos sem compaixão com outros seres. Também recentemente temos tido evolução nas nossas leis, né, no país, aqui no Brasil especificamente, e em leis internacionais também, que proíbem ou regulam essas experiências. Mas até pouco tempo atrás elas eram feitas nos próprios seres humanos, que eram considerados inferiores, e hoje em dia ainda são feitas com animais. E nós estamos evoluindo para protegê-los cada vez mais, mas ainda são feitas de uma forma violenta. Então, se isso acontece aqui dentro, eu acredito que pela misericórdia seja permitido
que em casos isolados isso aconteça. Eu acho importante vocês terem levantado essa questão para nós não ficarmos aqui achando que todos os seres dos outros planetas são bondosos, vão nos procurar apenas para o auxílio. A nossa própria evolução moral vai nos levar a merecer mais auxílio. No entanto, ainda temos esse tipo de contato. De sintonia. Ainda temos esse tipo de vinculação. Uma coisa interessante que eu quero dizer o seguinte: logo quando eu escrevi esse caso, essa nota, foi uma nota que eu escrevi no meu Facebook, contando a experiência do Chico Xavier com esses extraterrestres menos bons, que se não me engano foi no dia 31 de março de 2011, eu recebi uma enxurrada de críticas do movimento espírita, até pessoas muito conceituadas no movimento espírita, dizendo o seguinte, que isso era um absurdo, que Jesus jamais permitiria que isso acontecesse com os homens terrestres. E na época, eu confesso a vocês que eu também me assustei quando o Chico me contou isso. E perguntei a ele por que isso acontecia. E a resposta do Chico foi exatamente o que a Carol acabou de dizer. Como que nós podemos exigir de Jesus uma misericórdia, uma proteção total, quando a humanidade terrestre subjuga e mata sistematicamente os nossos irmãos menores, os animais, que foram colocados sob a nossa guarda, segundo Chico Xavier, e segundo o instrutor Alexandre, fala muito claramente no livro Missionários da Luz, foram colocados na Terra para terem a guarda dos seres humanos, para que os seres humanos os encaminhassem para o bem, para a evolução. E a gente faz exatamente o contrário, a gente coloca todos em grandes, vamos dizer assim, em confinamentos grandes, submetemos eles a atrocidades inúmeras. Para quê? Para que as nossas mesas sejam fartas e sejam lautas em acepipes, em gostos, enfim, em prazeres. Exatamente. Aí é que entra a questão da lei de causa e efeito. Quer dizer, essas abduções ocorrem dentro de certos limites. Talvez essas pessoas que são abduzidas, aqui já não é Chico Xavier que falou, eu estou só raciocinando em termos da doutrina, da lei de causa e efeito, ação e reação. Essas pessoas, então são poucas, viu gente? Casos ufológicos são às centenas e talvez aos milhares no mundo inteiro. Essas pessoas são abduzidas, levadas a essas naves, submetidas a experiências biológicas terríveis, sofrem dor, sofrem constrição, uma série de coisas. Elas talvez estejam resgatando de um passado próximo ou remoto coisas terríveis que elas fizeram com os nossos irmãos animais aqui na Terra. Há uma lei aí que rege, uma lei superior que rege tudo isso, e a gente não pode dizer que é o acaso, e nem dizer também, assim, de certa forma, até romanticamente, que Jesus vai nos proteger disso. Será que merecemos essa proteção? Eu só queria salientar que devemos nos sentir todos muito gratos, né? Porque em dado momento da ciência é necessário mesmo que isso seja feito. A gente não tinha tecnologia suficiente, posso dizer que ainda não tem em alguns aspectos, para que isso fosse desenvolvido sem o serviço desses corpos, desses animais, que nos ajudaram a evoluir muito na nossa própria medicina, na nossa própria ciência, e devemos todos ser muito gratos. Mas quando isso passa a ser desnecessário, por que continuar fazendo? Abusivo, né, Carol? Isso. Então, acho que sim, ainda temos um certo grau de débito a cumprir, e que quando ele for cumprido, talvez o nosso contato com esse tipo de experiência terrível, como o Geraldinho descreveu, seja diminuído, e a gente possa finalmente ter a chance de ser ajudado mais, né? Acredito, inclusive, que nós, do planeta Terra, ainda não tivemos uma confirmação de existência em outros planetas mais evoluídos, onde os humanos desses planetas são realmente mais evoluídos, porque nós talvez... Uma confirmação generalizada, né? Exato, Porque a confirmação há de várias... Não, naturalmente. Eu digo assim que esse contato ainda nós nem poderíamos fazer, porque em razão da nossa mentalidade
de experimentos e etc., a gente talvez usaria do mesmo processo, né? De fazer abdução, de fazer experimentos sem qualquer cuidado ou caridade com aquele espírito, e que então, o que acontece? A misericórdia divina faz o quê? Nós vamos proteger esses planetas, nós não vamos abrir a visualização da humanidade terrestre para eles, porque a humanidade terrestre não sabe lidar com esse tipo de... A gente destrói o nosso planeta, né? A gente vai destruir quantos mais, né? Se a gente começar a viajar para os outros planetas. Eu me recordei daquele filme do Avatar, que é um filme extraordinário, que fala exatamente da humanidade que encontra um planeta que vive uma civilização maravilhosa. Né? Uma interação com a natureza de um alcance divino mesmo. E a gente, então, chegaria nesse planeta e simplesmente dizimaria tudo. Que a gente estaria indo lá para fazer exploração mineral. Mineral, né? E quer dizer, então eu fico imaginando exatamente isso. Nós, hoje, vivemos essas experiências, né, de abdução e somos subjugados esporadicamente, um caso ou outro. Lembrando que isso é a minoria, né, gente? Minoria. A minoria dos contatos são de abdução terríveis, mas a grande maioria não, a grande maioria é positiva. Isso. A gente ainda vive essas experiências exatamente porque é a lei de afinidade. Agora, isso que você falou, Silvana, tem... O Chico mesmo me explicou, e nós colocamos no livro Não Será em 2012, eu e Marlene Nobre, em que ele diz o seguinte, que o próprio Jesus, governador espiritual da Terra, não permite ainda o contato aberto das civilizações extraterrestres mais evoluídas que nós com a Terra. E somente permitirá isso depois do aniversário dos 50 anos em que o homem pisou na Lua, ou seja, depois de julho de 2019, se nós fizermos por merecê-lo. O Chico é muito claro nisso no programa Pinga Fogo. Ele diz lá textualmente, se a humanidade fizer por merecer, nos próximos 50 anos, nós estaremos aptos a entrar em contato com as civilizações extraterrestres. Né? Geraldo, esse merecimento ele está fundado no amor, pura e simplesmente. Porque se nós conseguimos vencer esse prazo sem as guerras, né, nós estaremos passando na prova, demonstrando, né, a nossa capacidade de amar incondicionalmente. Não é isso? Aí sim nós teremos o merecimento de passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Eu vou mais longe um pouquinho, Célia. Eu vou além disso. Eu acho que é preciso que as pessoas não limitem o raciocínio na questão da guerra. Porque quando a gente, Brasil, né, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, coloca uma lei para ser votada, provando o aborto em determinadas circunstâncias e livremente, ou a escolha da mulher, a gente também está agindo contra a própria humanidade. Não é só jogar não é só jogar uma bomba numa cidade, né? Um país em que aprova uma lei de aborto, este país está jogando uma bomba em cima de si mesmo. Então é preciso que a humanidade compreenda isso. Desperte, né? Desperte, porque tudo isso faz parte da lei de amor. E nós estamos violando. Certamente. Né? É uma questão de abrir a cabeça para o real sentido de tudo. Como nós discutimos aqui, o que significa a palavra humanidade? E o que significa o amor? Né? O amor em seu sentido amplo, né? É o que você falou, não é só uma guerra, né? É como se comporta o cidadão em todos os âmbitos de sua nação, no mundo inteiro. É uma questão mesmo de abrir a cabeça, refletir como que eu me comporto enquanto ser humano, enquanto ser espiritual. O que é o amor para mim? O amor não é só o amor eros. O amor, ele é filo, ele é um monte de coisa. A gente precisa abrir a cabeça e esse entendimento. Célia, mas
tudo que você falou eu concordo, está correto, mas como nós ainda estamos, né, num estágio de provas e expiações, e também pensando, né, no que representa profundamente a misericórdia divina, nós temos que entender por que tantas coisas ruins ainda nos acontecem. A Silvana, por exemplo, acabou de dar um exemplo, né? Por exemplo, do aborto. Não é só jogar uma bomba, é aprovar, por exemplo, né, que se faça o aborto. Então, está escrito também, né, muito bem explicitado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que entender que no nosso mundo nós ainda precisamos do mal, infelizmente, para sentirmos o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. E ao contrário, nos mundos venturosos não há necessidade destes contrastes, né? A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma é que vão proporcionar uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material, ou pelo contato dos maus que lá não há acesso. Então é isso, gente. Nós temos que procurar melhorar e vamos seguir aí com as nossas, né, as nossas reflexões sobre tudo isso que a gente está debatendo aqui, que é de grande importância. E principalmente, Solange, a gente precisa ter coragem, entendeu? De admitir que a gente é contra esse tipo de coisa. Porque eu vejo hoje as pessoas com um certo temor em expor as suas ideias, né? Então, às vezes, as pessoas são contra esse tipo de ato, esse tipo de violência, mas como existe o politicamente correto, aquela coisa até torta, né? O politicamente correto hoje é meio torto. Então, assim, a opinião da pessoa vale tanto que você fica constrangido em discordar. E é importante... Nessa hora é importante a gente se posicionar. A gente se posicionar. É preciso que quando alguém disser porque o aborto precisa ser liberado, a gente tenha coragem de dizer, eu sou contra. Porque o meu pensamento é assim. Porque o Espiritismo esclarece isso pra gente. É preciso que a gente tenha coragem de colocar a nossa opinião de forma bastante clara. E as pessoas estão com medo de fazer isso. Porque essas humanidades mais evoluídas que nós já fizeram isso. Exatamente. Né? Nós temos que ter esses isso em mente. Esses mundos venturosos, né? E antes dos mundos venturosos, os mundos em regeneração. Sim. Que é o passo próximo da Terra, né? Voltando aqui à obra de Chico Xavier sobre a vida extraterrestre, e em concordância com a mãe dele, né, no livro Cartas de uma Morta, nós vamos ver o espírito de Humberto de Campos, falando sobre a organização da vida em Marte. E é muito interessante porque, de certa forma, ele fala em tudo isso que nós acabamos de falar aqui, de conversar aqui. A Carol até me chamou a atenção sobre esse aspecto, né, Carol? Porque nesse livro ele dá uma descrição... Vamos só falar o livro. O livro é Novas Mensagens, isso, de Humberto de Campos, também um dos primeiros livros de Humberto de Campos através da mediunidade de Chico Xavier. Exatamente. Obrigada, Geraldinho, por nos lembrar. Nesse livro, o Humberto de Campos descreve um pouco mais a estrutura física de Marte, coisas que ele descreve que são muito coerentes com a descrição que foi feita no livro Cartas de uma Morta, mas o que eu quero destacar agora, puxando aí tudo isso que já foi comentado pela Silvana, pela Solange, pela Célia agora, é o seguinte, é a característica psicológica desses habitantes. Nós estamos aqui comentando sobre as características psicológicas dos nossos habitantes aqui do planeta Terra e como que isso evidencia tão claramente o nosso nível evolutivo. Sim. E ele fala o seguinte, a respeito dos habitantes de Marte. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos nossas experiências terrestres. Notei, igualmente, que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Estou puxando o gancho do que a Elisa falou já há alguns minutos atrás. Uma aura profunda de tranquilidade os envolve. Então, o que a gente percebe? O pensamento
A aura do pensamento coletivo dos habitantes desse planeta é uma aura mais tranquila. O ambiente mental, espiritual que eles mesmos construíram para eles, é bom lembrar que foram eles que evoluíram, construíram esse ambiente para eles, não foi uma coisa que foi dada de graça, que caiu de paraquedas no colo e que eles têm e a gente não vai conseguir alcançar, né? Eles construíram isso ao longo dos processos evolutivos deles e chegaram nesse patamar. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, no que a gente liga o nosso pensamento constantemente. A gente sabe hoje, até porque a gente tem uma interação muito maior entre as pessoas através das mídias sociais, né, de todos os aplicativos e todos os meios de mídia que a gente tem hoje, que a gente pode comentar em tudo, que a gente pode se expor de qualquer forma que a gente quiser, escrevendo, filmando, com imagens, que o nosso pensamento, essa nossa expressão reflete que o nosse pensamento ainda é, sim, muito violento. A nossa tolerância é muito pequena. Nosso perdão é muito pequeno. Nosso perdão é muito pequeno. A gente é muito pouco indulgente com o próximo e indulgente demais com a gente mesmo, né? A gente ainda foca muito nas questões materiais. Muito nas questões materiais e é violento. Era essa questão que eu queria destacar. Muitos comentários aí em redes sociais que eu vejo são francamente violentos, mas estão defendendo uma posição que a Silvana destacou muito bem de liberdade de opinião. Aí eu me pergunto e pergunto para todo mundo, o que é a liberdade se você tolhe a liberdade do outro? O que quer que seja o outro? Se o outro for o feto que vem a nascer, se o outro for aquele irmão que sofreu violência porque é de uma raça supostamente diferente da sua, se ele é um irmão de um país diferente. Então, a gente tem que reconhecer que nós, não só pensando nas grandes guerras, mas no nosso comportamento interior, no nosso pensamento. O que nós fazemos para contribuir que essa violência continue sendo gerada e alimentada no planeta? A gente tem que mudar esse comportamento para poder chegar nesse patamar, de se aproximar disso um pouco mais. Porque a gente viu relatado na obra de Chico que isso é um reflexo da vibração interna de cada ser que habita naquele planeta. Aquela vibração interna muda a constituição física do ser que ele usa, né, do corpo que ele usa para viver naquele planeta, a constituição física das construções e do solo, do planeta, da atmosfera do planeta como um todo. É muito importante a gente prestar atenção nisso. É interessante isso porque tanto o mentor da mãe de Chico vai falar sobre isso, quanto o Chico falava isso conosco lá em Uberaba, que as humanidades terrestre e de Marte eram para ser humanidades irmãs. No carreiro evolutivo delas, elas deveriam seguir juntas, né? Qual que foi a diferenciação? Por que Marte está tão na frente hoje na sua humanidade? Porque o Chico nos falava que lá eles nunca se entregaram ao problema da guerra. Enquanto a humanidade terrestre, desde os seus primórdios, começou a guerrear, né? Pequenos grupos contra pequenos grupos, porque eles eram diferentes, porque tinham cor de pele diferente, porque tinham uma religião diferente. Começamos a nos guerrear uns contra os outros e estamos há milênios assim. E até em pleno século XXI, isto não acabou. Olha a Síria, né? Olha aí, um exemplo. Em pleno século XXI, mais de 300 mil sírios já desencarnaram na guerra. Já imaginaram o que é isso? 300 mil pessoas que foram bombardeadas pelos próprios irmãos e pelas nações que estão tentando estabelecer lá também algum tipo de domínio. 300 mil pessoas desencarnadas em pleno século XXI nos últimos 3 anos. Ora, isso é inadmissível, não é? Fora os que perderam as casas, fora os refugiados. Milhões, né, de refugiados. Que não conseguem encontrar um local para viver. E aí a gente imagina, dentro de tudo isso que está acontecendo, que tipo de atmosfera existe sobre nossas cabeças. O livro Missionários da Luz tem uma passagem em que Alexandre Dess vem com André Luiz, né, participar de uma reunião, um culto no lar, e uma das primeiras sensações que o André Luiz tem é exatamente esse peso atmosférico quando ele começa a se aproximar mais da nossa
A aura vibracional. Não, ele fala que é isso que está acontecendo? Pois é, e diante de todo esse quadro, né, que a Carol nos clareou aqui, a gente pode imaginar o tipo de atmosfera em que a gente está vivendo, né? Porque, inclusive, tem uma passagem no livro Missionários da Luz em que Alexandre vem acompanhando André Luiz numa reunião aqui, mais na Terra mesmo, mas no nosso esfera terrestre. E uma das primeiras sensações que André Luiz tem é esse impacto que ele sente quando ele atravessa essa atmosfera. E ele pergunta ao Alexandre o que é isso que ele está sentindo, que densidade que é essa e tudo. E o Alexandre, então, esclarece que exatamente essa atmosfera pesada advém exatamente dos nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa, compartilha em termos de conversa e decisões, e vão criando toda essa aura pesada sobre nós mesmos, e a gente acaba fazendo uma troca. A gente emite coisa ruim e recebe coisa ruim, emite coisa ruim e recebe coisa ruim, porque a gente está dentro desse globo fechado. Então é importante que cada um de nós seja bastante vigilante em relação ao que a gente pensa, ao que a gente deseja e ao que a gente faz, porque não tenha dúvida, um pensamento vai gerar sombras, refletir sobre nós. Olha que interessante. Vigiar e orar. Né? Pois é. Olha que interessante o que o Humberto de Campos fala no Novas Mensagens, quando ele vai visitar a humanidade marciana. Ele diz assim: todos os grandes centros deste planeta, ou seja, as cidades marcianas, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único orbe de aura infeliz dentre suas vizinhanças mais próximas. Pois é, e na hora que Silvana estava falando, fazendo essa colocação, me ocorreu o que Jesus deve ter sentido quando estava aqui, gente. Olha, que André Luiz, que não era anjo nenhum. Exatamente, imagina as sensações que Jesus captava nesse mundo nosso, naquela época de barbárie. E quando eles estavam engendrando a morte dele, dá para imaginar isso? É muito maior o sofrimento dele nesse aspecto do que simplesmente ser pregado uma cruz. Claro. Sem dúvida. Certamente. Sem dúvida. Quer dizer, conviver conosco há 2000 anos atrás, nesses 33 anos que ele viveu na Terra, deve ter sido um tormento para ele. A gente não tem noção da frase dele, né? Perdoai-vos, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não, eu vou além. Aquela outra frase mais dura: ó raça de víboras, até quando vos suportarei? Por aí. E suporta e continua suportando, e suportando no sentido de dar suporte. Não é só de aturar, não, é de dar suporte, porque Jesus, ele nos suporta para o bem, né? Não, e que amor imenso é esse, infinito, de nos dar essa oportunidade. Para que a gente avançasse. Para que a gente avançasse, nos dando saísse um prazo. Do primitivismo. Nos dando um prazo. Gente, vamos cair a ficha aí, não é possível, né? Lutou por isso, né? Ele brigou para que a gente tivesse essa oportunidade. Porque senão a gente já estava liquidado. Não, e olha a situação dele, nos colocando lá, nessa reunião com as potestades angélicas, né, Geraldo? Ele tomando a nossa causa. Nossa defesa. Nossa defesa. Porque os Cristos, segundo Chico Xavier me contou, dos outros planetas do sistema solar estavam incomodados. Assim como Humberto de Campos relata sobre a humanidade marciana, incomodada com as nossas influências nocivas, os Cristos desses outros planetas todos também estavam incomodados, justamente por quê? Porque a humanidade terrestre estava pisando na Lua, ou seja, saindo do seu solo, ingressando numa conquista do espaço, né? E ainda militarizada, ainda dentro de uma corrida armamentista, ainda dentro de uma disputa, quem é que tinha a bomba mais destruidora, né? Se o Ocidente, se o Oriente, enfim, uma corrida sem sentido.
E fala-se, inclusive, que pretendia-se chegar na Lua, pretendia-se fazer experimentos nucleares na Lua, o que foi naturalmente impedido. Bom, e outra questão também, nós falávamos sobre o atraso da humanidade terrestre, comparando com a humanidade de Marte. O Humberto de Campos, no Novas Mensagens, vai também ver o seguinte: em Marte, o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas já foi resolvido. Ou seja, gente, a alimentação primordial dos seres marcianos é através da respiração, forças atmosféricas. Já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores. Que beleza, hein? Um dia a gente chega lá, né, Carol? Um dia a gente chega lá. Porque na verdade a gente não sabe nem respirar. Aqui para nós. Nós não aprendemos ainda a respirar. Porque acho que a primeira coisa que o ser humano faz depois que nasce é respirar. A gente não aprende a respirar, né? A gente vê, às vezes, até algumas doenças que advêm da incapacidade do ser humano de usar o seu aparelho respiratório. Eu tô achando engraçado isso, porque eles lá vivem da respiração, como o Geraldo, e aqui a gente ainda nem aprendeu a respirar. Até porque também, com essa atmosfera que nós temos, quanto menos a gente respira... Brincadeira. O jejum é uma prova disso, né? Porque quem jejua sente o seu espírito meio que flutuar. Então, quando o ser humano não ingere o alimento material, a tendência é ficar mais espiritualizado. A gente vê, né, Célia, que várias tradições religiosas, de diversas vertentes, incentivam de tempos em tempos esse jejum. A prática do jejum. Para levar a leveza espiritual. Exatamente. Então, a gente vê que a gente já tem ensinamentos dentro da nossa cultura humanitária geral hoje, que vão nos dando pequenas dicas bem sutis de que a gente vai caminhar para isso um dia. No livro Novas Mensagens, do Humberto de Campos, ele fala que na atmosfera marciana se experimenta uma extraordinária sensação de leveza. Lendo a passagem aqui, ele diz: ao longe divisei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem sustidas por novos elementos semelhantes ao hélium, balouçavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Ele descreve a leveza da atmosfera, não só no pensamento, na alimentação dos seres que lá habitam, mas também das construções. É muito interessante a gente ver que eles também têm templos, né? Então ele descreve: era tempo, contudo, de observarmos a cidade com as suas disposições interessantes. Atingimos extensa praça, onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência, tocado de majestosa simplicidade. Todavia, ao apagar das luzes diurnas, o grande templo enchia-se de povo. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida, daí podermos examinar a multidão à vontade em seus mínimos movimentos. Então a gente vê que a questão da adoração e do respeito por Deus, pela divindade, pelo todo o poder e a glória de Deus que nós já começamos a adquirir aqui no nosso planeta, não vai se perder. E também não há motivo para brigar por causa dela. Porque nas humanidades mais evoluídas, a gente vê nesse relato que se unem como irmãos, sem essas brigas, sem essa discórdia, para elevarem seu pensamento a Deus nesse templo, que eu imagino que seja realmente maravilhoso, e lembrarem do amor divino ao final de todos os dias. Um hábito que nós devemos adquirir, se não dentro de um templo, no nosso templo interior, né, no nosso mundo interno, para que um dia a gente chegue nesse grau de evolução. Numa sociedade mais avançada, as nossas instituições também se avançarão, né? Serão mais evoluídas. Entre elas,
talvez a família, né? A gente vai ter uma concepção diferente de família, mais abrangente. Já e estamos tendo, em verdade. Com alguma dificuldade, algum caminho, debate, né, mas estamos no caminho de ampliar o nosso conceito de família. Exato. E as nossas instituições religiosas também, como integrantes e muito importantes na nossa sociedade, também haverão de evoluir, né, e ampliar os seus horizontes, né, passar por algum tipo de renovação. E olha que coisa importante, a gente percebeu o seguinte, que um planeta muito mais evoluído que a gente, aí faz uma questão imensa de louvar, né? De agradecer, ou seja, quanto menos espiritualizados nós somos, gente, pode ter certeza, menos evoluídos nós somos. Eu queria só provocar antes da gente terminar, essa última observação que a Carol leu. O Humberto de Campos, já desencarnado, vai, sob a orientação do mentor dele, visitar a humanidade marciana. Olha que interessante, é uma frase só que ele coloca. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida, naturalmente, pelos habitantes de Marte. Daí podermos examinar a multidão à vontade em seus mínimos movimentos. Então ele está revelando aqui um detalhe interessante. Também os marcianos, lá encarnados, não são capazes de observar os desencarnados da Terra. O que mostra aqui o seguinte, que esta humanidade marciana é mais material do que o nosso mundo espiritual. E menos material do que o nosso mundo material. Então, olha só como que as gradações são tênues entre os diversos corpos. Você tem o corpo terrestre mais denso, você terá também na humanidade marciana um corpo marciano que é mais denso do que o corpo espiritual do desencarnado aqui na Terra. Tem uma passagem aqui que ele vai descrever, né, no livro. Eu estou na dúvida se é Humberto de Campos ou se ainda Qual que é a passagem? Maria de São João de Deus, em que ela vai dizer que eles acompanham, monitoram, observam a Terra. Então eles percebem a nossa presença, nos conhecem, ficam preocupados, como já foi dito aqui, porque nós somos ainda, nossas influências são nocivas. O que Humberto de Campos vai nos dizer? Ainda no livro que nós estamos citando. Desde muitos anos, enviam mensagens ao globo terráqueo, através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Então, eles estão nos enviando mensagens há algum tempo, essas mensagens têm chegado à Terra e nós ainda não conseguimos captar, decodificar essas mensagens e percebê-las. São mensagens de paz, buscam uma interação conosco, a gente ainda não percebemos. Nós conseguimos enviar alguns dos nossos aparelhos para lá, a exemplo do Curiosity, que é aquele Jeep, né, que está trafegando lá pelas planícies marcianas, e, obviamente, em função do que o Geraldinho, né, e acabou de dizer, e a gente já falou no início do episódio, pela diferença de sintonia, de vibração em que nos encontramos, nós não percebemos os marcianos encarnados, porque eles estão num nível acima do nosso. Eles nos percebem por estar. Quem está vibrando num nível maior consegue perceber quem está nos níveis inferiores. Mas não percebem, como o Geraldinho acabou de lembrar, que é muito interessante, os nossos espíritos terráqueos, né? Os espíritos desencarnados não foram percebidos lá. Olha que interessante, né, gente? É muito, muito curioso. O que mostra a vastidão e a imensidade das manifestações de vida através da matéria, no universo inteiro. Então tem muito material, muita informação para a gente refletir, pensar e estudar. Reiteramos aí o nosso convite para estudar esse assunto nas obras de Kardec, nas obras de Chico. Estamos encerrando o nosso episódio, espero que todos tenham gostado. Nós temos ainda muito o que discutir, muito o que trazer de informação a respeito desse tema. Gravaremos um outro episódio onde traremos essas novas informações e convidamos a todos a assistir. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até mais.